Uau! 30 de junho, episódio número 21 do InspiraCast. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que nos acompanha às segundas-feiras, nesse podcast que procura gerar e levar inspiração para quem lida com tantas pessoas e precisa, né, no início da semana, dessa oportunidade de refletir um pouco sobre o que vai fazer e como vai conduzir os seus desafios ao longo da semana que se inicia. Esse podcast é apresentado pela Croma Liderança, o seu hub de soluções de desenvolvimento, e eu me chamo Júlio Volpe, sou o apresentador desse podcast e também o idealizador do Projeto Croma. Muito bem, eu comecei esse podcast falando 30 de junho. Eu queria justamente refletir com você sobre esse momento que nós estamos vivendo. Hoje é o último dia do primeiro semestre. Possivelmente você está nesse momento cuidando daqueles últimos detalhes que vão marcar o seu fechamento de semestre. Nesse momento você deve estar imaginando quais metas você cumpriu, quais metas você eventualmente ainda pode dar uma energia ou um gás, como a gente costuma falar, para cumprir nessa reta final e entregar a melhor fotografia ou o melhor fechamento de um filme do seu primeiro semestre. Que bom! Esse é um movimento de fato muito importante e hoje é o dia de fazer os últimos ajustes, de cuidar dos últimos detalhes e poder atingir ou superar os objetivos e os resultados que nós temos que cumprir. Mas hoje também é um dia de poder olhar, né, de certa forma, todo o movimento, o filme, como eu disse agora há pouco, deste semestre, e buscar aqueles movimentos que podem fazer do próximo semestre um semestre diferente. Nós não podemos esquecer que o mundo não vai acabar hoje, né? Hoje é dia 30 de junho e amanhã, terça-feira, é dia 1º de julho. Começa uma nova temporada, uma nova jornada, um novo semestre para você. E talvez a pergunta mais importante nesse momento é: o que foi que eu aprendi de tudo que eu vivi ao longo desse primeiro semestre, que este aprendizado pode ser o grande diferencial para um segundo semestre mais extraordinário? Esse aprendizado pode ser pelas conquistas, né? Quando a gente fala aqui o que foi que eu aprendi, não significa necessariamente que a gente só aprende com os erros. Não, muito pelo contrário. Tudo aquilo que a gente se propõe, se planeja a fazer e dá certo, também deve servir como um aprendizado de um projeto ou um plano que funcionou. Então, nesse momento desta reflexão, é importante que você também tenha um tempo para avaliar aquilo que funcionou, aquilo que está funcionando e que você pode eventualmente até impulsionar, acelerar ou investir para que o resultado dessa mesma frente, desse mesmo plano no seu segundo semestre, seja ainda maior. Mas também, sem dúvida nenhuma, ao aprendizado daquilo que eventualmente pode não ter acontecido da forma como você gostaria. E isso pode ter a ver com a execução, isso pode ter a ver com a definição do próprio plano ou mesmo do objetivo. Isso pode ter a ver com você ou pode ter a ver com as pessoas com quem você trabalha ou que você lidera. E essa identificação é o que vai proporcionar a você fazer a correção de rota oportuna, para que o seu segundo semestre seja muito diferente do primeiro, não porque o primeiro não foi bom. Eu acredito que, com certeza, você, como um grande líder, uma grande profissional, vai ter feito um primeiro semestre excepcional, superado suas metas, se sentido um profissional, uma profissional de alta performance. Mas sim, o segundo semestre pode, e por que não dizer deve, ser melhor do que o primeiro. Então, o meu convite nesse InspiraCast de hoje é um convite a fecharmos bem, a vivermos esse dia 30 de junho de uma maneira intensa, cuidando daqueles últimos detalhes que vão deixar a nossa foto de fechamento mais especial, mas também já dando a largada em um processo de avaliação, em um processo de perspectiva orientada ao segundo semestre. E que com isso, o nosso planejamento de segundo semestre
não seja um planejamento intuitivo, não seja um planejamento que muitas vezes a gente vai deixando para depois, mas seja um planejamento de fato comprometido com os objetivos e com o desenvolvimento, com o aprimoramento daquilo que a gente fez de bom ao longo desse semestre, mas também com a efetiva análise, avaliação e correção das rotas que nós precisamos corrigir para ter um segundo semestre ainda melhor. Eu falei para você, agora há pouco, que talvez aquilo que não saiu como você esperava, ou não está saindo, né? Porque hoje ainda é dia 30, da forma como você gostaria que saísse nesse seu primeiro semestre, pode ter várias razões. E a identificação das razões ou das causas, né, pelas quais algum plano ou processo ou projeto não tenha saído conforme esperado, é uma etapa, sem dúvida nenhuma, fundamental para que você possa corrigir adequadamente isso que não funcionou como esperado. Pois bem, essas causas, elas podem estar relacionadas tanto à forma de fazer, né? Você planejou uma determinada ação, você planejou um determinado objetivo, e a execução dessa ação, a construção desse objetivo, não aconteceu da forma como você gostaria. Mas além da execução, essa diferença ou esse gap pode ter aparecido em função do engajamento das pessoas, porque você possivelmente não trabalha sozinho, você não vive sozinho, você não constrói esse objetivo sozinho. Nós somos seres de relação. Então é importante que você consiga diagnosticar as causas e, diagnosticando as causas, identificar as responsabilidades dos sujeitos. Veja bem, eu não usei a expressão culpa. Não é hora de procurar os culpados, como a gente fala habitualmente, pelo fato de a meta não ter dado certo, o projeto não ter acontecido, o plano de ação não ter se cumprido. É hora de identificar as responsabilidades, pensando no que vem pela frente. Porque, como eu disse, o mundo não acaba da meia-noite de hoje para amanhã, o ciclo da vida continua, as suas responsabilidades profissionais vão abrir em um novo mês a partir de amanhã, e o que você precisa é justamente conseguir corrigir essas rotas, é conseguir identificar aquilo que eventualmente não deu certo. E quando isso diz respeito a outras pessoas, é fundamental que você saiba efetivamente qual é a cota de responsabilidade sua, enquanto líder, e de cada um dos membros do time, para que você possa dosar essa avaliação de responsabilidade e poder comunicar isso de maneira adequada e respeitosa para quem faz parte do seu time. Mas não só comunicar, comunicar e propor. Propor a mudança de rota, propor a mudança de comportamento, né? Orientar pelas competências que faltam, direcionar o caminho de desenvolvimento para quem você lidera, para que a pessoa possa, no próximo ciclo, atingir as suas expectativas e também cumprir aquilo que foi planejado dentro do escopo do projeto ou dentro do plano de ação que foi trabalhado com cada um e cada uma de vocês. Eu queria dar um spoiler aqui, você que está me acompanhando nesse InspiraCast número 21, eu queria dar um spoiler de um podcast, um episódio do InspiraCast que vem na sequência desse episódio. Nós vamos falar um pouquinho, né, aí que já com o semestre fechado e a primeira segunda-feira do mês de julho, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da entrega de resultados numa outra perspectiva. Não na perspectiva de falar que é importante entregar, porque, claro, isso nós não precisamos fazer um episódio de podcast para falar para você que é importante entregar resultados, mas nós queremos desconstruir com você no próximo episódio alguns mitos do desempenho, algumas perspectivas que a gente acha que são verdades, mas que, na verdade mesmo, elas são entendimentos, ou como eu disse anteriormente, são mitos que muitas vezes nos confundem e eles podem, inclusive, ser uma parte da causa de a gente, eventualmente, em alguns momentos, não conseguir performar da forma como a gente gostaria. Na sequência desse episódio, nós vamos ter também um episódio importante para falar com você
sobre feedback. Porque à medida que o semestre está fechando, você, como líder, não deve esperar o final do ano para sentar com o seu grupo, para conversar com as pessoas que você lidera e poder oferecer tanto uma validação daquilo que foi bom, daquilo que aconteceu conforme o esperado, mas também um feedback, ou seja, uma oportunidade de avaliar aquilo que eventualmente saiu fora dos planos e principalmente quais são as rotas de correção, quais são os movimentos que precisam ser feitos para que esse tipo de situação não volte a se repetir. Veja bem, nós estamos conversando aqui de um processo que é elementar na gestão, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. E que neste momento especial de fechamento de ciclo é extremamente significativo que a gente possa revisitar. Nós precisamos lembrar que dentro dessa jornada do InspiraCast, ao longo dessas mais de 20 semanas que nós estamos juntos, nós temos buscado esclarecer como se faz uma liderança por meio da inspiração. Uma liderança que leva em consideração o seu autoconhecimento e o conhecimento que você tem do time que você lidera, a sua capacidade de influenciar pessoas, o seu entendimento de inteligência e maturidade emocional, a sua perspectiva de futuro, a sua visão estratégica, porque todos esses elementos influenciam a sua capacidade de inspirar efetivamente as pessoas que fazem parte do seu time. Mas, como eu disse ao longo dessa nossa conversa, já que nós estamos no último episódio desse semestre, é importante também que, além de você olhar, né, na perspectiva da inspiração, você também consiga fazer uma leitura daquilo que está acontecendo nesses tempos mais recentes da sua trajetória como líder e como você pode redirecionar suas energias para melhorar e impulsionar o seu desempenho. É nesse sentido que essa avaliação, essa reflexão que eu proponho no episódio de hoje faz muito sentido e também a conversa sobre a forma como a gente encara o desempenho e a conversa sobre feedback vai fazer muita diferença na sua história e na sua trajetória. O nosso episódio de hoje do InspiraCast, ele é um episódio mais curto, porque eu sei que você está muito atento e atenta, você está com vontade de viver logo esse dia 30 para construir um grande resultado e uma grande entrega. Então, estou passando aqui para dizer para você uma boa sorte. Que tudo que você plantou ao longo do primeiro semestre você possa colher nesse dia e nesse fechamento de semestre. Mas que também passar para dizer para você de que amanhã começa um ciclo novo. E você pode, sim, e deve olhar para esse primeiro ciclo do ano de 2025, enxergar suas conquistas, enxergar suas vitórias, enxergar eventualmente aquilo que não aconteceu como você planejou e buscar identificar o porquê e como no próximo semestre, que começa amanhã, você pode redirecionar as suas energias e o seu foco. Eu desejo que o segundo semestre seja muito, muito inspirador para você e que o fechamento que você vai realizar hoje seja ainda mais extraordinário. Um grande abraço e até o próximo episódio do InspiraCast.